normal que quando a gente está começando a estudar para o Enem, uma das primeiras dúvidas a surgir seja, tá, mas e o cronograma? O que que eu vou fazer? Eu vou tentar montar um cronograma, eu vou pegar um pronto da internet e vou começar a seguir ele. Esse cronograma, ele vai ser mensal, ele vai ser semanal? O que que tem que ter nesse cronograma para eu estudar? E é completamente normal mesmo, até porque o cronograma vai ser fundamental na sua trajetória de estudos para o Enem. E respondendo aquela pergunta do cronograma pronto ou do cronograma personalizado, em 90% dos casos, um cronograma personalizado que se adapte ao que você precisa funciona melhor. Então, nesse vídeo, nós vamos montar juntos um cronograma que se adapte ao que você precisa agora. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020 por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha em casa. Então, nos últimos 3 anos, eu venho aqui no canal e ajudo outros estudantes a também realizarem esse sonho, que é o sonho da aprovação. Caso você tenha caído aqui de paraquedas e precise estudar para o Enem, parabéns, você chegou no lugar certo. A gente tem muito conteúdo de Enem, eu vou acompanhar vocês em toda essa trajetória, depois também em como usar a nota do Enem para entrar na faculdade. A gente vai ter conteúdo de tudo aqui no canal e vocês podem contar comigo. Então já se inscreve e ativa o sininho pra gente não se perder aí nessa imensidão que é a internet, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa definir agora é onde vai estar o seu cronograma. Então ele vai ser um cronograma físico, vai ser um cronograma digital, você vai fazer ele ali no seu caderno mesmo, ou então você vai preferir fazer numa planilha do Excel, fazer nas notas do celular, o lugar que vocês se sentirem mais confortáveis. Mas uma dica de amiga é que você, mesmo que você faça um cronograma digital, que você imprima ele e colhe num lugar onde você vai estar sempre olhando. Por exemplo, o meu cronograma pro Enem, inclusive é uma ideia pra vocês, eu fiz com post-its. Então um post-it era segunda-feira, outro post-it terça, outro post-it quarta, e assim ia, porque eu achava muito mais fácil de trocar as coisas, de, por exemplo, só mudar o post-it da segunda-feira se eu quisesse, e esses post-its, eles estavam colados de frente com a minha cama. Então eu acordava, já olhava para aquilo e falava, hoje eu tenho que estudar geografia e história, por exemplo. Ter o cronograma ali sempre na minha cara me lembrava que eu precisava estudar e também me ajudava a procrastinar menos, porque, gente, parece que o cronograma ele tá te encarando, tipo assim, não vai estudar não? Então, uma dica é, independente de onde você escolher fazer o seu cronograma, tenta imprimir ele ou pelo menos deixa num lugar que vai estar sempre visível para ele estar ali sozinho te cobrando que você precisa estudar. Segundo ponto a ser definido, quantas horas por dia você vai ter para dedicar para os seus estudos para o Enem? Então agora eu quero que você olhe para a sua rotina. O que você faz num dia, se a sua rotina é uma rotina mais corrida, ou se não, se no momento você está um pouco mais tranquilo, e em que momento do seu dia você pretende encaixar os seus estudos. Gente, é claro que quanto mais você conseguir estudar por dia, melhor, até porque faltam 5 meses pro Enem, e assim, não é muito tempo quando se trata de estudar pro Enem, mas a gente precisa ser realista, porque qualidade é melhor do que quantidade. É muito melhor que você consiga estudar, por exemplo, 2 horas, mas que você estude mesmo focado e absorva o conteúdo nessas 2 horas, do que você tentar estudar 6 horas por dia, sendo que vai chegar ali na terceira hora, você já vai estar esgotado, não vai estar conseguindo entender mais nada e absorver mais nada. Então, assim, olhe para sua rotina agora e seja realista com o tempo que você tem para dedicar para os seus estudos. Por exemplo, quando eu fui estudar para o Enem 2020, eu estava no 3º ano do ensino médio e eu cursava uma escola técnica de São Paulo, que é o METEC. Então, eu fazia o curso técnico de administração integrado ao ensino médio. Eu estudava em período integral, eu saía da escola, eram quase 4 da tarde, eu tinha que pegar ônibus para chegar em casa. Então, assim, eu realmente não tinha tanto tempo para dedicar para os estudos, mas o tempo que eu tinha, eu sempre focava em ter um estudo de qualidade. Agora, olhe para sua rotina, entenda quantas horas você consegue separar do seu dia e são essas horas que a gente vai ter para trabalhar aqui no nosso cronograma. Terceiro ponto, se vocês conseguirem ter horários fixos para estudar para o Enem, é melhor, porque o horário fixo vai criando rotina. Então, a sua cabeça vai entender que todo dia, às 4 da tarde, é o momento que você vai pegar e vai estudar para o Enem. E aquele momento é sem celular, sem intervenções externas, foco total. Ah, Duda, mas a minha rotina muda de acordo com os dias da semana e vai ficar muito difícil eu ter um horário específico sempre para estudar. Então, tente ter horário específico, pelo menos de acordo com o dia da semana. Então, toda segunda-feira eu tenho livre das 4 às 6h30 da tarde. Então, das 4 às 6h30, segunda-feira é o horário de estudar. Enquanto na terça, eu tenho horário livre das 2 da tarde até às 5, por exemplo. Então, das 2 às 5 na terça vai ser sempre horário de estudar toda terça-feira e assim em diante.
Porque virando rotina vai ficando mais fácil e a sua cabeça já vai entendendo que aquele momento é o momento de estar estudando. Isso aqui é muito importante. A gente precisa definir se o seu cronograma vai ser um cronograma mensal ou semanal. Então, se você vai planejar o seu mês ou a sua semana. Gente, das duas formas dá certo, só que eu optava sempre pelo cronograma semanal porque rotinas mudam. Eu achava que o cronograma semanal ele era muito mais maleável. Então, uma semana eu tinha mais tempo para estudar, eu colocava mais matérias, enquanto outra semana eu tinha um compromisso ou dois, e aí eu realocava de acordo com o que eu achasse necessário. Então, aqui nesse vídeo, a gente vai tomar um cronograma semanal como base para a gente trabalhar, ok? E a gente vai definir que nesse cronograma semanal, todo domingo, pode ser domingo à noite, domingo à tarde, o que você preferir, você vai pegar e vai organizar o que você vai estudar da semana. Então, todo domingo, você vai organizar a sua semana inteira de estudos. Mais uma vez, isso tem que ir virando rotina. Ah, Duda, e como que eu vou distribuir as matérias conforme os dias da semana? Então vamos lá, gente. Eu, Maria Eduarda, nunca gostava de passar mais de 2 horas estudando uma mesma matéria. Por quê? Eu achava que ia ficando muito maçante e eu percebia que eu ia perdendo o foco. E isso acaba acontecendo com a maioria das pessoas. Então vamos deixar estipulado aqui que você vai estudar 2 horas por dia cada uma das disciplinas. Então, por exemplo, outra dica para vocês aplicarem é tenta sempre balancear um conteúdo que você tem mais facilidade com um conteúdo que você tem mais dificuldade. Então, por exemplo, na segunda-feira eu tenho 4 horas para dedicar para os meus estudos para o Enem. 4 horas vão me dar aqui 2 blocozinhos de 2 horas cada. Então, nas primeiras 2 horas eu vou estudar matemática, porque eu tenho mais dificuldade em matemática, eu acho o conteúdo mais maçante, e aí como eu vou estar menos cansada, vou começar com a matemática. E nas outras 2 horas eu vou estudar história, porque é uma matéria que eu tenho mais facilidade, eu gosto mais de estudar história, então dessa forma eu vou balanceando. Tente fazer isso em todos os dias da semana. E também você vai distribuir a carga de cada uma das matérias conforme a sua dificuldade. Então, se você é uma pessoa que tem mais dificuldade em física, por exemplo, é claro que vai ter umas horinhas a mais ali de estudo de física durante a sua semana do que redação, que é uma matéria que você tem muita facilidade, por exemplo. Então, também sempre tenta balancear de acordo com o que você precisa mais. Ah, eu tenho mais dificuldade nessa e nessa matéria. Então, essas 2 matérias eu vou estudar 3 vezes na semana. Enquanto as matérias que eu tenho mais facilidade, eu vou estudar 2 vezes na semana só. Não se esqueça de separar pelo menos um dia da sua semana para a prática. Ah, Duda, como assim? Gente, na prova do Enem, vocês vão precisar resolver questões e escrever uma redação. Então, vocês concordam comigo que não adianta ficar assistindo videoaula atrás de videoaula e fazendo resumo, porque não é isso que você vai ter que fazer no dia da prova. No dia da prova, você vai ter que colocar o seu conhecimento em prática. Então, a prática é fundamental nos estudos para o Enem. Você tem que pegar uma prova antiga do Enem para resolver, fazer um simulado, escrever redações de treinamento, porque redação é uma área do conhecimento muito importante para o Enem. Então, pelo menos um dia, coloca aí que pode ser o sábado, por exemplo. Todo sábado você vai pegar uma prova antiga do Enem para resolver, ou então vai escrever uma redação de treinamento. Ou então não, na quarta-feira eu quero estudar redação, focar em redação e escrever várias redações de treinamento, enquanto no sábado é o meu dia de fazer simulados. Ótimo, mas não se esqueçam de colocar a prática nos estudos, porque isso vai fazer toda a diferença. Ah, Duda, onde eu encontro essas provas antigas do Enem para resolver? Vou deixar aqui na descrição do vídeo para facilitar ainda mais sua vida. Não tem desculpa para não pegar a prova antiga do Enem e resolver, hein? A gente já chegou nesse ponto do vídeo e eu acredito que uma dúvida que tá aí na cabecinha de muitos de vocês é: tá, Duda, você me passou tudo para criar um cronograma de estudos, mas o que eu vou colocar nesse cronograma? Quais matérias que eu vou ter que estudar? E, gente, a verdade é que nós não temos tanto tempo assim para a prova do Enem. Como eu tinha comentado, são 5 meses e quando se trata de estudar para o Enem, 5 meses não é muita coisa. O tempo tá contra nós. Então, o que você vai fazer agora é ter um estudo mais direcionado nas matérias que você sabe que vão aparecer no Enem. Por quê? Tem algumas figurinhas carimbadas que estão sempre aparecendo no Enem ano após ano. Então, em matemática, sempre vai ter uma questão de aritmética, por exemplo. Então, são essas matérias que mais caem no Enem que vocês precisam conhecer. E a gente tem vídeo aqui no canal passando para vocês a lista completa das matérias. Então, nesse vídeo aqui, vocês vão montar a estrutura do cronograma e assim que acabar esse vídeo, vocês vão lá no link que eu vou deixar aqui nos cards para assistir o vídeo das matérias e vão distribuindo aí conforme a nossa estrutura de cronograma, ok? Não ia dar para colocar esse vídeo aqui, senão ia ser meia hora de vídeo e já tem tudo lá separadinho. Então, aqui a gente monta o cronograma, assim que acabar, vocês vão lá no vídeo distribuir as matérias no cronograma, ok? E principalmente um conselho de amiga: tenha paciência com você nessa trajetória de estudos pro Enem.
É óbvio que você precisa cumprir o seu cronograma, mas se lembre que você é só um ser humano no final desse processo. Você não é um robô programado para estudar. Então vai ter dias que você vai render super e vai ter dias que você não vai conseguir nem assistir uma videoaula, que a sua cabeça não vai estar bem, que você não vai conseguir dar seguimento aos seus estudos. E tá tudo bem, a gente vai se adaptando. Então, se hoje você não acordou bem, não acredita que vai conseguir estudar, que vai render o tanto que era necessário, tudo bem, vai realocando as matérias de hoje nos outros dias da semana e vai se adaptando. Somos só seres humanos e sim, tem dias e dias. Então, se você não conseguiu cumprir o seu cronograma naquela semana, tá tudo bem. Na próxima semana você vai conseguir. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Como eu tava dizendo, vocês podem contar comigo para tudo nessa jornada de Enem e vestibulares. Eu também mostro aqui no canal um pouco da rotina universitária, como que é morar sozinho em outro estado para fazer faculdade. Vocês acompanham tudo por aqui. Por falar em acompanhar tudo, tá aqui o meu arroba das outras redes sociais. Tô sempre aparecendo lá no Instagram e mostrando tudo que tá acontecendo pra vocês em tempo real. Lá a gente consegue interagir bem mais de perto também. E temos conteúdos exclusivos de Enem lá no TikTok. Então, caso você ainda não me siga, corre pra seguir. Muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!